A paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos, inscritos no nosso canal Pastor Roberto Máximo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você não perde mais tempo, se inscreva no nosso canal para receber as devidas notificações dos nossos vídeos. Aqui nós temos um canal de atualidade de contexto, obviamente, de hermenêutica e também homilética. Quero te ajudar também a compreender um pouquinho mais a palavra do Senhor. E esta videoaula é também destinada aos nossos queridos, amados alunos do Instituto El Shaddai. Se você ainda não faz parte dessa família, vai estar no comentário fixado dessa videoaula o contato para que você possa nos convocar atendendo convites aí na vossa igreja. Nós atendemos a congressos, seminários, workshops, etc. E também entrar em contato para saber minúcias sobre os nossos cursos, do básico ao avançado, para professores de escola bíblica dominical. Também para os nossos superintendentes. Quer ideias? Eu posso te ajudar com algumas ideias para tentar alavancar as suas aulas e também os seus professores que possam ficar em harmonia e conseguir mais alunos para as respectivas salas da escola bíblica dominical. Tá aqui, irmãos, a nossa capa, que ficou muito boa. Deus abençoe a Papelaria Vegas por mais essa grande capa que fez do nosso livro aqui sobre a visão panorâmica do Antigo Testamento. Olha que capa maravilhosa. Como ficou isso, crente? Você pode ter aí também no conforto da sua casa. Entre em contato conosco, certificado. Eu sou um professor de pós-graduação em docência do ensino superior. Sou bacharel também em teologia. Preciso de apresentar. Olha que mimo, irmãos. Olha que maravilha. Eu ganhei de alunos aqui do Instituto em Santa Bárbara do Oeste, nosso núcleo de número 6, onde o pastor presidente é o pastor Rafael. Deus abençoe o pastor Rafael, da Assembleia de Deus Firmes na Rocha. E membros da igreja dele nos presenteou o Instituto El Shaddai, ó, personalizado. É um copinho térmico, ó, com o meu nome atrás, o Alfa e o Ômega. Que maravilha. Deus abençoe aqui a Nelly e o Hudson. Muito obrigado por esse carinho, por vossas orações. Meus irmãos, então nós estamos aqui, vamos falar um pouquinho sobre o Antigo Testamento. É óbvio que nós não vamos aqui dissecar em detalhes, é uma visão panorâmica sobre os livros do Antigo Testamento. Quero que você pegue o seu caderno para as suas anotações, também a sua versão bíblica, também pegue ali a sua água ungida, pode ser no seu copo Stanley. Prefira água para hidratar melhor. E é saúde, graças a Deus, por enquanto, ainda não estão falsificando água, eu acho, né? É um negócio de falsificação doido que está aqui no Brasil, né? Vamos lá então, irmãos. Então eu coloco aqui a importância de você estudar o Antigo Testamento, é o primeiro parágrafo, e eu quero observar com vocês o seguinte: existem dois extremos perigosos. Primeiro, alguns se atêm a pregar muito em personagens, em passagens do Antigo Testamento, nada contra, porém, você precisa de tentar colocar, e eu proponho isso como um desafio para os nobres pregadores e ensinadores da palavra do Senhor, falar sobre os personagens, até mesmo na nossa escola bíblica dominical. Em 2025, nesse último trimestre da escola bíblica Betel, está falando sobre os personagens, muitos personagens da Bíblia, muitos do Antigo Testamento e alguns do Novo Testamento. O desafio que eu tenho para os ensinadores que estão aí de prontidão é colocar Jesus Cristo. Jesus Cristo é o foco central, tanto do Antigo como no Novo Testamento. Precisa de elencar o principal, a principal personagem, o perfeito, o justo, o sem erro, Jesus Cristo. E também colocar nas nossas pregações mais Jesus Cristo e menos personagem e menos testemunho pessoal. Lembre-se, eu estou propondo aqui um equilíbrio. Então existe esse extremo da pessoa se ater somente ao Antigo Testamento, falar muito sobre Davi, Moisés e etc., e não elencar quem o recrutou, quem é que dá força. Precisamos de entender, irmãos, que aquele sobrenatural de Deus que houvera tanto no Antigo, porque é foco do nosso estudo, como no Novo Testamento, e ele continua, o Espírito Santo, agindo nessa área miraculosa na minha e na sua vida, na igreja, obra do Espírito Santo.
Ai de nós se não fosse a graça e a misericórdia estendida dia após dia na minha e na sua vida. Então, veja bem, esse é o primeiro ponto. O segundo é você totalmente o extremo B, é você esquecer o Antigo Testamento e até se atrever a dizer que não é fato, não é fator de estudar. É muito melhor pregar o Novo Testamento, que é a era, aspas, da igreja, da graça. Muito cuidado com esse extremo. Lembre-se, toda a escritura é divinamente inspirada. Isso eu estou lembrando a você. Do Gênesis até o Apocalipse, tudo ali foi inspirado pelo Espírito Santo. Eu queria que você pegasse seu caderno aí, pegasse sua caneta e colocasse o Antigo Testamento no básico aqui. A gente poderia dividir ele em 5 grupos. 5 grupos. Então são 39 livros que contêm o Antigo Testamento, diferindo, obviamente, da Bíblia Católica Romana. Tá? No seu todo tem 7 livros a mais, e adições em Esther, e adições em Daniel. Preciso de lembrar também que a sua grande maioria foi escrito em hebraico. Algumas partículas, algumas perícopes, passagens no aramaico, como por exemplo em Esdras, capítulo 4, versículo 8, também em Esdras, capítulo 6, 18, e outra passagem em Esdras, e também em Daniel, no capítulo 2, e também em Jeremias, capítulo 10 e 11, entre outras mínimas partículas em aramaico. Então, a grande maioria em hebraico. Durou pelo menos aí, ou para se formar esses 39 livros, o Antigo Testamento, pelo menos aproximadamente 1000 anos. Isso é importantíssimo. Vamos voltar então. Vamos então, irmãos, aqui dividir esses 39 livros em 5 grupos. Eu queria aqui, irmãos, desafiar vocês também, amados alunos, a termos de pesquisa e de fixação, que você possa memorizar esses 39 livros. Lembre-se, não é nada impossível. Eu tenho alunos de 16 aninhos que já estão memorizando, estão quase memorizados todos os 39 livros. E também tenho senhores e senhoras que já memorizaram. Esses senhores passam de 60 anos. Então eu quero desafiar você do outro lado. Claro que existem estratégias e estratégias. Uns conseguem memorizar cantando, outros conseguem, e eu sou adepto maior a este fator, sobre escrever, e depois transcrever, e depois repetir. Repita, como faça hábito, porque a reflexão é muito mais eficaz. Vamos lá. Então você vai dividir o grupo do Pentateuco, que é o primeiro livro. Pentateuco. Eu vou começar aqui, irmãos. Você vai colocar os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois os históricos, começando por Josué e Juízes. Está anotando? Voltando, repetindo, nós vamos dividir esses 39 livros em 5 sessões, ou 5 divisões, como preferir. O primeiro, você vai colocar o Pentateuco. Depois, histórico. Depois, os livros poéticos. Jó, Salmos, Jó também está lá. Depois, para finalizar, históricos. Então, repetindo, Pentateuco, históricos, repetindo, Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Vamos dividir aqui os proféticos em profetas maiores e menores. Cabe uma liçãozinha de casa importante. Coloque, irmãos, divida nessas sessões. Malaquias, está em? Acertou. Profetas menores. Jeremias, maiores. O livro de Provérbios, poéticos. Crônicas, primeiro e segundo Crônicas, histórico. Deuteronômio, acertou. Mas eu queria que você colocasse os 39. Eu quero que você exercite, por favor, isso na sua casa. Vai fazer muito bem. Quero também, irmãos, aqui, a termos hermenêuticos, que você possa entender que nós somos dispensacionalistas, respeitando a outra massa que segue o aliancismo. Mas nós vamos aqui fazer você entender um pouco sobre o dispensacionalismo. Que a Bíblia existe dispensações.
Nós estamos na dispensação da graça ou da igreja, que foi iniciado ali com a igreja, com a manifestação do Verbo encarnado e culminou na obra vicária de Jesus Cristo na cruz. Então, o Antigo Testamento é justamente quando ele morre, para ali o Antigo Testamento, para dar vazão ao Novo Testamento. Então, nós cremos nas dispensações que vocês sabem. Pelo menos 4 dispensações estão no livro de Gênesis. Olha a importância do livro de Gênesis, o livro do princípio. Então, 4 dispensações estão ali. Então, inocência, consciência, governo humano, promessa, lei e a era da igreja. Depois vai culminar aí no período da grande tribulação e, finalmente, o milênio. Eu quero que você estude também para ficar fixado. Nós somos dispensacionalistas, tá? É claro que você vai encontrar na própria plataforma do YouTube pessoas difamando, infelizmente, que nós somos adeptos aí da tardia sistematização de Darby e também de Scofield, ambos que eram dispensacionalistas. Realmente, eu acredito que eles sistematizaram, eles não estão errados. Aí não é uma crítica, é uma construção até interessante. Só que desde o século II, III, já haviam essas dispensações. É algo que foi sistematizado, sim. Eu acredito em Darby e Scofield. Agora eu quero que os irmãos entendam, não é algo inventado, não é algo que não está na Bíblia. E é muito interessante você entender esse padrão das dispensações para que você tenha ideia, você professor de escola bíblica dominical, ensinador e pregador, aonde você pegou essa passagem para justamente fazer a devida contextualização e passar para a igreja, não transformando uma lei do Antigo Testamento como norma ou até mesmo doutrina para o atual contexto da igreja. Lembre-se, nós estamos estudando e vamos dar o devido apreço ao Antigo Testamento, não desprezando, obviamente, o Novo e nem as suas dispensações, ok? Grave sempre isso. É claro que também vai ter uma distância na questão da divisão da Bíblia judaica, que é a Taná. Taná, se você for entender, tem um acrônico, né? Tanakh, mas fala Taná, se pronuncia Taná, e você vai entender que lá tem, por exemplo, as divisões são 24 livros, e as divisões são diferentes. Então, esse T, Tanakh, né? O T é Torá, depois você vai ver o Neviim, de Neviim, Tanakh, e esse K é o Ketuvim, tá? Que são os escritos. Então, divide assim a Bíblia judaica: Torá, profetas e escrituras. Muito bem, irmãos. Eu também preciso de falar para os amados irmãos sobre a questão da graça. Uau! Muito importante nós falarmos sobre a graça. Porque muitos ensinadores querem entender que não é por maldade e, quem sabe, por uma ignorância, no sentido de não saber mesmo, falam que o meio da graça, a era da graça começou ali com Cristo, tal, e no Antigo Testamento não era assim. Sempre houve graça. A salvação, escute-me, sempre foi pela graça. Nós somos adeptos, e a grande massa, é majoritária essa posição, tanto para protestantes reformados de ordem tradicional, como nós, pentecostais tradicionais e clássicos. Então nós cremos que a manifestação da graça já foi estendida lá no proto-evangelho, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Desde Gênesis já se falava sobre a graça. Na sua onisciência, Deus já sabia que ambos, tanto Adão e Eva, iriam pecar, como nós já falamos em uma matéria anterior a essa. Eu quero que os irmãos entendam que a graça sempre esteve no plano da Bíblia, da palavra do Senhor no seu todo. Entendemos aqui, por exemplo, irmãos,
Apocalipse, no capítulo de número 13, vamos lá para o capítulo 13, versículo de número 8. Eu estou aqui com a Almeida Corrigida Fiel. Tá? Olha o slogan aqui, ó, que bonitinho, nossa camisa personalizada, Deus abençoe. É tudo aluno, irmãos, olha o nosso microfone. Deus abençoe aqui a nossa querida missionária irmã Tatiane. Deus abençoe ricamente, mais um empresário que Deus colocou para nos ajudar aí. 13 e 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, cujos seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Olha que passagem maravilhosa que está aqui. Então, no seu plano de redenção, Cristo já estava morto. Então é claro que a graça já tinha alcançado todos. Já alcançado todos. Eu fico pensando aqui, irmão, Jó naquela frase célebre, eu sei que meu Redentor vive. Olha aí, um dos primeiros livros da Bíblia, e para a tradição, o Talmud atribui Jó como o primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés. Eu quero que os irmãos entendam que o próprio Jó já cria no Redentor, já cria no Messias, no prometido para as nações. E eu quero aqui, falando destes homens de fé que está na galeria de Hebreus 11. Abre a sua Bíblia, Hebreus 11, capítulo de número 11, versículo 38 e 39, 38 para dar ênfase. Olha que interessante. Dos quais o mundo não era digno, porque fala de homens de fé, fala de Moisés, fala de José, fala de Raabe, fala de Sara, fala de tanta gente, Gideão, Sansão, Samuel e etc. Olha só, homens que o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, cavernas da terra, etc. 39. E todos estes citados, todos estes tendo tido testemunho pela fé, é interessante você observar isso e grifar, é o ingrediente fé que precisa de ter, acoplado ao texto de Efésios 2, 8 e 9, fé, não alcançaram a promessa. E é claro, irmãos, nós fazemos um paralelo aqui com Jesus Cristo. Não alcançaram o Messias, mas criam na obra da redenção, conforme eu citei pelo menos uma passagem entre tantas que há. Então entendemos que o Antigo Testamento não é para ser menosprezado, e os heróis da fé especificamente foram esquecidos. Não! Agora, é claro que quem tem promessa não morre. Deus prometendo algo que se cumpra aqui na terra, ok. Mas quando o homem fala, eu já vi pessoas profetizando aleatoriamente, irmãos, com outro espírito que não é o Espírito Santo de Deus e nem mandou. E aí eu abro aqui um parênteses interessante para que todos vocês observem aí do outro lado, que existem profetadas, infelizmente, fantasias miraculosas da parte humana, não sabendo eu aqui discernir qual é o Espírito. A certeza que eu tenho que não é o Espírito Santo de Deus. Algo que não vem edificar a igreja, que não vem exortar, que não vem aqui ensinar, passar algo exortativo para a igreja. São obra ufânica, fantasiosas. E aí a pessoa até morreu. Eu tenho aqui alguns exemplos da pessoa que profetizou que havia cura. Olha, você vai sair dessa cama, viu, para glorificar o nome do Senhor, vai estar no culto. E a pessoa morreu. E a pessoa veio cobrar a minha pessoa, porque eu estava pastoreando e falou, alguém profetizou, falou, não, cobre o profeta. Cabe o profeta dizer a verdade para você se Deus falou. Se Deus falou realmente. E eu sei, irmãos, que mesmo defendendo o genuíno pentecostalismo, há muita coisa errada em nosso meio, infelizmente. E voltando aqui, irmãos, eu tenho aqui na página de número 1, no meio do nosso livro, eu coloco aqui, ó, que o Antigo Testamento é fundamental a todos os cristãos por pelo menos 5 razões básicas. Muito pessoal eu coloquei aqui para ajudar os nossos alunos. O Antigo Testamento é a própria palavra de Deus. Não compre o barulho, irmãos, da alta crítica. O liberalismo, o progressismo, esses teólogos, se é que pode chamar de teólogos, porque não são estudantes da palavra do Senhor, assumindo um erro, falando que aquilo que estava no Antigo Testamento não é bem assim.
que não houve aquela passagem de Jonas. O atravessar ali no mar não foi bem daquele jeito que a Bíblia está falando, que Deus inspirou. Muito cuidado, porque estão tirando o sobrenatural, estão tirando o milagre devagarzinho. E a igreja, cada dia que passa, parece que está mais fria, enxergando menos milagre. Cadê a fé, irmãos? Para ler o Antigo Testamento precisa de muita fé. Você precisa de se arrepender, mas precisa de ter fé para aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E se você do outro lado aí viu pecador, está aqui nessa videoaula, você pode aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ele te garante vitória. Não é pastor, não é padre, não é uma organização. Jesus Cristo te garante vitória. A obra, o sacrifício dele foi o bastante por nós. Relembrando, nem Abraão, pai da fé, nem Moisés, nem Davi, entre tantos que eu poderia destacar, conseguiram a salvação por meio de obras. Nada disso, irmão. Estamos todos destituídos da graça. Se não fosse a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O segundo, o Antigo Testamento é registro de uma história viva. A história do povo de Israel. Deus começou, irmãos, com um casal lá de Ur, que está registrado em Gênesis. Abraão e Sara, e numa idade um tanto avançada, um com 75, outro com 65, para deixar mais a obra miraculosa, Cristo escolheu um casal cuja esposa era estéril, e tinha uma promessa sobre a vida de Abraão. E vocês sabem que Deus gerou através dele Israel. Veio uma nação poderosa assim. Mas lembre-se, sempre mostrando que Deus usa pequenos, os impossíveis, os nada a ver, para mostrar a sua glória, especificamente no Antigo Testamento. Usou a José, Daniel, homens, Elias, próprio Tiago, lá no Novo Testamento, o irmão de Cristo fala, Elias tinha as mesmas paixões do que nós, mas foi Deus que usou. A graça de Deus. O terceiro ponto que eu saliento aqui no nosso livro, que você pode ter o nosso livro aí, o Antigo Testamento é a mensagem de Deus para nós também. Porque é um tipo, personagens, figuras, tudo é sombra, vai desembocar em Jesus Cristo. Dou uma parada aqui para refletir com os irmãos em Hebreus. Vamos a Hebreus, abra sua Bíblia aí, no capítulo de número 1 e 1. Havendo Deus antigamente, o autor de Hebreus fala o seguinte, falado por muitas vezes, de muitas maneiras no Antigo Testamento, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, tudo agora está ali manifestado em Jesus Cristo. É claro que no Antigo Testamento, irmãos, há vislumbres. Mas a manifestação foi no Novo Testamento. Vislumbres no Antigo. A manifestação corpórea, a manifestação de Jesus Cristo propriamente, é claro, irmãos, que existe teofania, que nós vamos falar um pouquinho, manifestada no Antigo Testamento também. Mas a manifestação corpórea, conforme Paulo fala em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 até o 7, aquele Kenoses, ele abriu mão temporariamente da sua glória para incorporar, para ser semelhante aos homens, para padecer, sentir dor. Não estava no Antigo, foi registrado no Novo. Então, no Antigo há vislumbres. E no Novo Testamento, no Antigo há vislumbres, no Novo Testamento há o quê? A manifestação de Cristo. Grave sempre isso. A graça sempre foi estendida do Antigo ao Novo. Eu citei aqui Gênesis 3,15. Então a graça sempre esteve presente no Antigo Testamento. Sempre. Eu vejo também Deus vendo aqui graça em Noé. E achou graça, Deus achou graça em Noé. No meio, irmãos, de uma sociedade totalmente caótica. E Deus achou graça em Noé. Não foi porque ele merecia. Muito cuidado com isso. Mais uma vez eu quero lembrar, irmão. Deus ama usar
pessoas incapacitadas para que o nome dele seja glorificado. Você percebeu? Noé não era um construtor, não era marceneiro, não era um projetista, não era um engenheiro, mas Deus usou ali um Noé para que fosse construir a arca. E ele se tornou o pregoeiro da justiça, que pregou ali por mais de centenas de anos a mesma mensagem. Olha a longanimidade, estou falando sobre a longanimidade de Deus estampada visivelmente no Antigo Testamento. Muito cuidado, irmãos, com a deturpação. Eu estou sempre frisando isso. A alta crítica é um problema. Nós, irmãos, somos adeptos do método histórico crítico gramatical. Você pode se ater a ele. Não a autocrítica, não a teologia liberal ou progressista que fala, olha, o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento. Muito cuidado com essas falácias. Eu vejo aqui no capítulo 6, irmãos, olha a longanimidade. Não veio assim, ó. Ele falou para Noé, constrói a arca e entra você e acabou. Não. Fala que vai vir um evento nunca visto nessa terra. Gênesis fala isso, não teve esse dilúvio, não teve uma manifestação de uma chuva, mesmo aqueles não chovia, ok, eu não acredito nisso, mas mesmo que você atribua que havia chuvas, não havia tempestade, as portas dos céus não foram abertas, mas nesse intervalo, e foi um intervalo de longa data, Noé falava repetidamente, não está falando sobre o que ele esboçava através da sua fala. Mas nós entendemos que tinha sim a preocupação de falar, olha, vai vir um dilúvio, nem eu sei direito explicar. Vai vir algo da terra, vai vir água da terra, do céu, vai aqui tomar conta de tudo. E claro, aproveitando aqui, irmãos, durou 40 dias e 40 noites, tá? Conforme Gênesis capítulo 7, versículo 12, as águas. 40 dias e 40 noites. Não foi feito, foi um dilúvio terrível. E mais uma pergunta que eu já estou respondendo como bônus. Esse dilúvio foi universal ou parcial ou somente um ponto, como alguns defendem? Total. Gênesis capítulo 7, versículo 19, anotem aí. Universal. Universal. Agora veja a longanimidade de Deus. Os animais entraram, mas os homens não. Pelo menos a família ele conseguiu levar. Abro parênteses aqui, irmãos. Cuide mais da sua família. Cuide de você, cuide mais da sua família. Eu sempre falo sobre essa questão do ativismo religioso nas denominações. O cara tá pegando cargo e não tá dando conta nem de cuidar da família. E quer cuidar dos outros, quer cuidar do cargo, quer demonstração, quer microfone. Meu amado, cuide de você, cuide da sua família. Tente de todas as formas, ore, jejue, se consagre, obreiro de Deus, a colocar sua família na arca. Nós pregamos não num dilúvio, mas de um Cristo que vai voltar. Algo que ninguém viu. Quanto tempo você já está pregando? 10 anos? 20? Eu já faz mais de 30 anos e não me canso. É a longanimidade desse Deus do antigo e da nova aliança também. Fico por aqui, irmãos, relembrando você, divida o Antigo Testamento em 5 sessões pelo menos. Coloque um por um, de Gênesis até Malaquias. Também estude melhor sobre as dispensações, as 7 dispensações. Procure, irmãos, boas referências, bons livros. Coloque num comentário o livro que você quer ler. Eu posso te auxiliar. Tem muita gente lendo algo arbitral, aquilo que nós defendemos e cremos. Nós, irmãos, assembleianos, eu falo nós aqui, que é a grande parte dos nossos alunos são assembleianos. Tanto no Ministério Missão, Belém, Ipiranga, eu tenho, Madureira, na sua maioria. Nós cremos, e crente que se preze assembleiano subscreve o seu cremos. Muito cuidado que estão pregando, são mínimos aí pregadores, defendendo o cessacionismo, defendendo o aliancismo. Em nome de Jesus, fique firme na palavra. Até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.